paz do Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes do canal Mensagem de Esperança. E quem vos saúda é vosso irmão em Cristo, o pastor Agissé Berto da Silveira. Meus irmãos, não esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar e se inscrever no canal. A palavra de Deus, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, tem uma palavra muito importante que eu quero comentar um pouquinho com você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. E diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vamos meditar um pouquinho. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A palavra declara que você, meu irmão, minha irmã, é um templo. Mas não diz que esse templo está vazio, que o Espírito de Deus habita nele. No momento que Estevão estava diante do Sinédrio, ele disse assim: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele estava normalmente se referindo, me parece que é o capítulo 66 de Isaías, diz: o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Em outra palavra, que templo me edificaria? Pois eu edifiquei tudo, criei tudo. Mas aqui a palavra nos fala a respeito de um templo. Meus irmãos, minhas irmãs, que coisa importante. O homem, através da história, de todas as religiões e toda a época, sempre se importou na construção de templos. Nós vemos que uma das 7 maravilhas do mundo antigo é o chamado Templo de Diana. O templo, então, era uma maneira de congregar o homem, aquele povo, naquela religião. Lá em Jerusalém tinha um templo construído por Salomão. E naquele templo, no lugar chamado Santo dos Santos, tinha a Arca do Concerto, que representava a presença de Deus. Mas, com a tomada de Jerusalém, o templo foi queimado, foi destruído. Ninguém sabe que fim levou a arca. Mas, meu irmão, um templo mais sublime, mais poderoso. Eu, quando leio esta palavra e diz que somos o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, eu vejo o valor do homem, o valor desse ser que Deus criou, formou do pó da terra. E o homem estava inerte, vamos dizer assim. Esse é o princípio bíblico, é o ensinamento bíblico. Mas ele, Deus, soprou sobre este homem o fôlego de vida, e ele foi feito alma vivente. Então, você, meu irmão, minha irmã, é um templo. É o templo do Espírito Santo. Agora, vamos analisar um templo pensando como uma casa, porque realmente é isto. Nós gostamos, se sentimos bem, estar numa casa limpa, bem pintadinha, bonitinha. Mas quando é uma casa cheia de sujeira, ninguém gosta. Semelhantemente, Deus, meus irmãos, Ele pegou nós que estávamos na imundície, estávamos nas trevas, manchadas pelo pecado, Ele fez limpeza, Ele transformou-nos.
E ele nos purificou pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E a palavra nos diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O pecado é mal cheiroso. O pecado fede diante de Deus. Deus ama o pecador, mas não suporta o pecado. Mas através de Jesus Cristo, pelo seu sangue precioso, nos limpou, nos transformou. Mas para quê? Num sentido para nos dar direito de salvação, mas por outro lado, o Espírito Santo poder morar dentro de nós. Oh, que coisa gloriosa! É a palavra que diz: não sou eu, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, meu irmão, você é importante, minha irmã, você é importante. Porque você é uma casa viva, é um templo vivo do Espírito Santo que ele habita em vós. Mas é importante que ele sinta-se bem. É por isso também que a palavra: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Se o Espírito Santo habita em nós, ele tem que ter prazer na nossa vida, ele tem que ter prazer em sentir-se do nosso coração. E por isso que a palavra nos manda que devemos entrar num caminho de santificação. A santificação, dentro do sentido, é um trabalho, uma operação poderosa, dinâmica, que entra a participação do Espírito Santo e a participação do homem, caminhando junto, o homem querendo ser santificado. É claro que o Espírito Santo trabalhando na vida dele, inclinando. Deus é santo, meu irmão, e quer o seu povo santo. Por isso que nós não podemos compartilhar com este mundo, com as coisas deste mundo que combate contra a alma. Nós estamos no mundo, vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Somos algo diferente, porque somos o templo do Espírito Santo. Pense nisso, meu irmão. Você, minha irmã, meu irmão, você é templo do Espírito Santo e é uma esperança para vós. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Pai eterno, Deus de amor, Deus de bondade, Deus das misericórdias, eu tenho pregado, Senhor, sobre o homem ser templo do Teu Espírito, Senhor. Agora eu peço que aqueles que ouviram nesta oportunidade, neste dia, sintam, recebam, se apoderam disso com confiança, porque a Tua palavra que ensina, que manda, Senhor, e sinto que são verdadeiramente templo do Teu Espírito Santo. Pai eterno, tudo isso eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.